Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu sou o Nicolas e nesse módulo de equações lineares vamos finalmente falar sobre o teorema de Cauchy-Lipschitz, okay, que é um teorema muito importante, é um teorema que dá a unicidade das soluções das equações diferenciais. Então, até hoje, obviamente eu estou falando na primeira ordem, como o título do vídeo, obviamente esse teorema ele vai se estender para a segunda ordem, mas vamos nos focalizar primeiramente na primeira ordem. Ok? Então, o teorema de Cauchy-Lipschitz nada mais é do que o teorema que vai nos dar a constante C. Ok? Então, até agora, quando eu expressei as soluções das equações diferenciais, obviamente, exponencial de menos ax mais uma solução particular. E aí eu falei para vocês que essa constante C vai depender da imposição da condição inicial. Ok? Então, esse teorema é simplesmente isso. Essa imposição da condição inicial que vai nos dar a unicidade da solução. Então, o que vai nos mostrar que existe apenas uma solução dessa equação diferencial que respeita o critério de condição inicial e de solução. Beleza? Então, matematicamente, como é que a gente expressa o teorema? A gente considera duas funções A e B contínuas de um intervalo I a um intervalo K. Uma notação que eu faço nesse canal, isso representa ou os reais ou os complexos, então funciona para os dois, é por isso que eu boto K. A gente considera dois valores, x0 pertencendo a I e y0 pertencendo a K, né, que o y0 vai ser a nossa solução. E o teorema diz que existe uma única solução, então isso daqui é um ponto importante, né, desse teorema, uma única solução, y, né, dessa equação diferencial aqui, né, que é uma equação diferencial básica, o que a gente viu até agora, tal que essa solução avaliada em x0 vai ser igual a y0. Então, visto dessa maneira, parece um pouquinho abstrato, vocês vão ver que na prática é muito fácil, principalmente na primeira ordem. Primeiramente, eu vou fazer uma pequena demonstração, tá? Então, eu vou demonstrar a forma da solução geral de outra maneira, então eu vou deixar em forma integral para vocês, que eu já fiz isso parcelado nos últimos vídeos, e depois eu vou demonstrar a unicidade, que é o ponto importante. Ok? Então, obviamente, a gente vai considerar uma função grande A, né, tal que a derivada de grande A vai ser igual ao nosso pequeno a. Então, isso daqui, obviamente, A é a primitiva de pequeno a. E a gente vai considerar a nossa equação, então, a nossa equação diferencial E, que vai ser a derivada de y igual a ax, né, vezes y, mais bx. Então, a nossa equação do teorema. Ok? E a ideia aqui é a gente a gente multiplicar de todos os lados por exponencial de menos a. E aí vocês vão entender isso por quê depois. Então, eu vou multiplicar por exponencial de menos a e eu vou passar esse termo para o outro lado. Então, a gente vai ter um símbolo negativo. Ok? Então, isso daqui vai implicar que temos exponencial de menos a, obviamente menos a de x, mas eu não vou escrever, vezes a derivada de y, menos a de x, vezes exponencial de menos a, vezes y, igual a exponencial de menos a vezes b. Ok? Obviamente são funções, então né, vocês entendem bem. Beleza. E aqui a gente reconhece uma derivada. Né? Uma derivada. Por quê? Menos a é menos a exponencial de menos a. Ok? Ora, a derivada de a, menos a derivada de a, perdão, é pequeno a. O que é aqui? Né, apóstrofe. Então aqui a gente tem exponencial derivado. Ok? Então aqui vai ficar a derivada AB vezes exponencial de menos a, que eu só inverti a ordem. Beleza? E agora, sabendo desse resultado, eu posso integrar dos dois lados. Ok? Então aqui eu reconheci, né, que era uma derivada, eu passei com uma derivada e agora eu vou poder integrar. Então, a gente integrando os dois lados, né? Então, obviamente, aplicando o teorema fundamental do cálculo integral, a gente vai ter exponencial de menos a avaliado em x vezes zero, ok? Obviamente, estou integrando entre x0 e x, vezes y0. Por que y0? Porque é y vezes y0 igual a integral de x0 a x de b de t exponencial de menos a de t dt. Ok? Então, agora a gente vai isolar nosso y de x. Então, o nosso y de x vai ser igual a exponencial de ax vezes y0 mais a integral de x0 a x
de b de t exponencial de menos at dt. Né? Nossas reconhecem que aqui nossa solução geral, né, a nossa solução homogênea, e aqui a nossa solução particular. Ok? Então, eu aproveitei também para forma, caso vocês encontrem essa forma. É, honestamente, acompanhe, veja o meu vídeo de solução homogênea e de solução particular, é um pouquinho mais simples de entender. Né? Mas vocês também podem aprender dessa forma aqui. Ok? Então, vocês sabem, você precisar de uma condição inicial, que é o nosso x0, avaliar a nossa primitiva em x0, fazer essa integral. Então, obviamente, ela pode ser feita. Agora vamos demonstrar a unicidade. Para demonstrar a unicidade, a gente nem vai precisar disso daqui. Para demonstrar uma unicidade, normalmente a gente supõe que tem dois números que verificam a mesma condição e a gente vai mostrar que eles são iguais. Se eu mostrar que eles são iguais, então apenas um serve, então temos a nossa unicidade. Então a gente vai supor, né? Então suponhamos, né? Tal, que obviamente y1, que é avaliado em x0, igual a y2, que é avaliado em x0, que é igual ao nosso y0, né? Então eles verificam a mesma condição, só que são dois elementos diferentes. Só que eles verificam a mesma condição. Ok? E eu vou considerar uma função z, né, um valor z, que é a diferença dos dois, então y menos y2, tal que temos a equação diferencial em z, então z derivado x vezes z, ok? Então z, y1, então temos essa condição, ok? Então temos inicial igual a zero, beleza? Então a solução geral vai ser o quê? A solução geral de z de x vai ser igual a esse zero, então a nossa constante que vale zero, vezes exponencial de ax. Ok? Então 0 vezes alguma coisa é igual a zero. Então temos z de x que é igual a zero. Então isso daqui implica x igual a zero. Então y2 igual a y2. Então isso demonstra a unicidade. Beleza? Simples para vocês entenderem o poder de uma condição inicial e como que a gente consegue tirar a constante da nossa solução e assim ter um resultado satisfatório. Então vamos resolver essa equação diferencial. Então temos a derivada de y mais 2 vezes y igual a menos 4. Então aqui a gente tem uma para vocês entenderem. Né? Então temos nossa equação diferencial. E agora a diferença é que a gente precisa de uma condição inicial. Então a gente precisa de resultado em um ponto. Resultado em um ponto. Esse resultado em um ponto, se eu achar, porque eu anotei ele em algum lugar, é y1. Então y avaliado em 1 vai ser igual a menos 3. Ok? Então essa é a nossa condição inicial. A gente sabe que a solução avaliada em 1 tem que valer menos 3. Então vocês conseguem entender por que é importante equações diferenciais em física, por exemplo. Porque normalmente a gente consegue medir um ponto, né? A gente tem uma equação que rege um sistema, e aí a gente consegue descrever todo o sistema sabendo somente de um ponto. Né? Obviamente, se a gente pegar a medida de cada ponto, a gente vai também ter a solução, mas bom, né? A gente gosta de simplificar a nossa vida. Beleza? Então vamos fazer a resolução completa dessa equação diferencial. Então, solução homogênea, solução particular, condição inicial. Então vamos embora. Então vamos fazer a equação homogênea. Então a equação homogênea, ela se escreve da maneira seguinte, ela se escreve y, né, a derivada de y mais 2 vezes y igual a zero. Ok? Então a equação homogênea é sempre igual a zero. Né? Então temos o nosso a de x, que vai ser igual a 2, e temos o nosso grande a de x, que é a primitiva. Né? Então isso daqui vai ser igual a 2x. Então a gente sabe, né, de acordo com os vídeos, né, de acordo com a aula, que a solução da equação homogênea YH de x vai ser igual a uma constante vezes exponencial de menos 2x. Ok? Então essa é a solução homogênea da nossa solução, da nossa equação diferencial. Agora nós vamos fazer a solução particular. Aqui vocês têm duas formas de fazer. Ou vocês fazem o método da variação da constante, que eu falei para vocês, que funciona toda hora para uma equação diferencial de primeira ordem, mas vocês podem complicar a vida de vocês. Bom, nesse caso vocês vão conseguir, tá? Então não é muito difícil. Mas por que, né? Por que complicar a vida
se a gente consegue achar ela a olho. Eu sempre falei para vocês, deixe 20 segundinhos assim para vocês pensarem. Caso vocês não consigam, apliquem o método da variação da constante. Mas caso vocês consigam, que bom, vocês pouparam o tempo do caramba. E aqui a gente tem uma solução óbvia, né? Aqui a solução vai ser menos 2. Por quê? Porque 2 vezes menos 2 igual a menos 4. E a derivada de menos 2 é zero. Então vocês veem que menos 2 funciona. Então eu já achei a olho, né? Então não vou precisar nem aplicar o método da variação da constante. Caso vocês queiram um exemplo, vê o último vídeo, que aí eu fiz um cálculo onde realmente não dava para achar no olho. Beleza? Então a gente tem já a olho que a solução particular dessa equação diferencial vai ser menos 2. Ok? Uma solução simples. Então a gente sabe então que a solução y de x vai ser a soma das duas, então vai ser c exponencial de menos 2x menos 2. Ok? Só que agora eu quero tirar essa constante c. Eu quero uma função mesmo, eu não quero uma constante aleatória. Então eu quero aplicar essa condição aqui. Então a gente sabe que y avaliado em 1 igual a menos 3. Então eu vou substituir, né? Então isso daqui implica que c vezes exponencial de menos 2 igual a menos 3. E agora eu vou isolar c, tá? Então vocês fazem o cálculo. Então c vai ser igual a exponencial de menos 2, né? Um negativo no meio, na frente. Então vai ficar menos exponencial de menos 2. Então, essa daqui é a nossa constante que respeita a nossa. Então, o resultado geral dessa equação diferencial é y de x igual. Então, já vou dar em forma fatorizada, né? Mas vocês escrevam, é só substituir o c aqui. Então, vai ficar menos exponencial de 2 menos 2. Ok? Então, essa é a solução totalmente completa, sem constante nenhuma. Obviamente, ela funciona para respeitar essa condição aqui, que a gente disse que é uma condição de Cauchy, né? Então temos aqui nossa solução. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A forma teórica é um pouquinho complicada, mas vocês veem que na prática não é muito difícil. Vocês precisam de um ponto inicial, vocês resolvem para esse ponto inicial, simples assim. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê para os próximos vídeos da série, e eu espero que vocês tenham gostado.